Olá, uma ótima noite para você. Depois de muita discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o Marco Civil da Internet, uma tentativa de regulamentar o setor. O texto traz obrigações e deveres de usuários e empresas, mas muitos especialistas temem pelo futuro do marco, que ainda precisa passar pelo Senado e também pela sanção presidencial. No programa de hoje, nós vamos buscar pontas soltas desse Marco Civil e, para isso, nós recebemos o especialista em tecnologia, José Lúcio Balbi. Seja bem-vindo, uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Para quem é do ramo, para quem é do setor, o texto atende? Bem, o texto é inovador. É uma evolução dos conceitos usuais, é uma tendência muito interessante, assim como foi com o meio ambiente, né, na questão do meio ambiente. Mas, claro que ele é muito controverso e tem muitos pontos polêmicos aí que tem que ser discutidos. E é exatamente isso que nós gostamos, viu? Os pontos polêmicos para a gente tirar todas as dúvidas. Não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. Como você sabe, nós participamos, fazemos uma entrevista quase que coletiva aqui no programa e para isso nós recebemos jornalistas. Está conosco o professor de jornalismo da PUC Minas, o Jair Rangel. Nós convidamos também outro professor também da área de comunicação, agora da UFMG, o professor Carlos D'Andrea. E convidamos também o repórter do jornal O Tempo, Anderson Rocha. E claro, vou convidar agora você aí de casa, você é o nosso convidado especial. Estou esperando a sua participação pelo Twitter, que é o @PalavraCruzadaTV, ou pela sua participação também por meio do Facebook. Os outros endereços vão aparecer durante o nosso programa aí no seu vídeo. Você é o nosso convidado, estou esperando a sua dúvida aqui. Senhores, sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado pela presença mais uma vez. Tema, vamos dizer, que mexe um pouco com a paixão e mexe com todos nós como usuários, né? O que é interessante, além da profissão, além de perguntar, nós todos utilizamos. Agora mesmo nós estamos aqui sujeitos no futuro ao que o código ou que o marco vai regulamentar. Complexo essas questões, assim, de trazer... Para nós, jornalistas, eu vou adiantar para o senhor que a gente fica com... Eu, pessoalmente, tenho os dois pés atrás com essa história de regulamentar a internet, porque tem pouca coisa com liberdade, entre aspas, para comunicar, e esse assunto, tentar regulamentar, para nós, soa com muita atenção. Será que não estão querendo colocar uma chavinha na internet? Tem esse lado, assim, algum risco nesse texto, pelo menos até aqui? Conceitualmente, a internet ela nasceu livre, né? Ou seja, ela não está debaixo da jurisdição ou do controle de qualquer país ou de qualquer órgão regulamentador efetivamente. A internet é simplesmente um caminho para conhecimento e para informação. E informação você não consegue restringir. A gente já passou da época, já há algum tempo, que as pessoas conseguiam limitar isso. Quanto ao Marco Civil, ele tem algumas tentativas que ficaram meio que no meio do caminho, precisam de uma complementação, mas teve uma evolução muito grande, por incrível que pareça, relativa à defesa do consumidor, por exemplo, que deveria ter sido contemplada também ou ser aplicada com as regras e com as leis que a gente já tem de defesa do consumidor. Então, a gente pode falar que 80%, 90% disso já está regulamentado de alguma forma em alguma outra lei. E tem um aspecto curioso também, é que a maioria de nós que estamos aqui testemunhamos ao longo da história o surgimento da internet e também o crescimento espantoso no primeiro momento, né, da bolha da internet. E isso trouxe para toda a sociedade algo que eu acho que deve ser preservado de toda forma em nossa discussão, que é a facilidade com que a internet promove as discussões abertas, independentes no mundo inteiro. Mas muitas pessoas que estão nos assistindo não passaram por essa transição, talvez vão entender muito menos qualquer tipo de restrição do que nós, né? Não sei o que você acha, Bob. Algumas pessoas já pegaram a internet criada. Criada, já, exatamente. Né? Não viram todos os desafios. A gente conversa com algumas pessoas, a gente já deve ter vivenciado, né, a internet bebê até a maturidade hoje. Sim. E os recursos, por exemplo, que nós temos em aparelhos celulares, né, hoje, que algumas pessoas falam
que o aparelho celular, meu aparelho não é tão bom assim. A gente vê que existiam computadores que não faziam o que um aparelho celular ruim hoje faz. Exato. Né? No que diz respeito Eu vi uma à internet. comparação, o senhor me corrija se ela estiver equivocada, mas eu acho que é interessante compartilhar que a tecnologia disponível hoje no iPhone, um modelo mais simples do iPhone, não mais moderno, era a mesma tecnologia completa da primeira nave que levou o homem à Lua. A capacidade de processamento seria similar, vamos dizer assim. E eu assustei. Eu tenho no bolso a mesma capacidade de processamento de um que era um dia desse uma nave, né? Basicamente, a nave que levou o homem à Lua, ela não tinha muita capacidade de processamento, até porque 1 quilo para ser levado à Lua é muito caro. Então, ela tinha as informações elementares de processamento, contava para a NASA o que estava acontecendo e os computadores da NASA que faziam as contas. Então, se alguém falar que o seu celular tem mais capacidade de processamento do que a nave, eu também vou engolir, não vou discutir essa. Mas, por favor, continue, só um acréscimo aqui. Então, essa evolução da internet, né, as pessoas acham, a gente estava até conversando, acham que a internet é uma área desmilitarizada, né? Ela nasceu assim. Então, cercear a informação ou tentar gerir a informação, a informação essencialmente, é muito complicado e eu diria que até impossível. O que o Marco Civil está tentando fazer é proteger o cidadão de alguns tipos de invasão de privacidade, e aí é uma questão para a gente falar mais na frente que com essas ferramentas, uma vez utilizadas de forma errada, elas podem servir exatamente para o contrário, né, que é para espionar ou para gerar provas ou para cercear esse poder ou o acesso à informação desse usuário. E tem muita coisa ainda, né, que ainda merece ser considerada. Existem situações relativas às operadoras, à liberdade de tráfego de internet e várias outras coisas. O artigo 20, né, que é meio polêmico também. Guardando ele, vamos voltar com ele, por favor. É um grande risco que a gente corre quando está falando de internet é cair na polarização entre a ideia da criminalização, né, de que a internet seria um espaço muito propício à prática de crimes de todas as ordens, e ao mesmo tempo, um outro lado seria a possibilidade de um discurso muito libertário, a gente achar também que nada que ela não deveria ter nenhum tipo de regulamentação. Me parece que um avanço importante que o Marco Civil trouxe foi minimizar essa questão da criminalização e enfatizar direitos, né? Trazer à tona algumas proteções à prática do uso individual, do uso do cidadão, do uso do consumidor. Eu queria te ouvir falando um pouco sobre deixar de lado essa visão da criminalização, que é algo muito comum na nossa discussão, e enfatizar a questão dos direitos e das liberdades. Bem, a pobre coitada da internet não tem muita culpa pela informação que trafega por ela. Eu sempre falo que a internet ela não é boa nem ruim, ela só acelera a informação e acelera tudo que existe no mundo de hoje. Então, se você tem um conteúdo bom, se você tem uma enciclopédia, é o livro que migrou para a internet. Se você tem um crime de desvio de recurso em banco, já existe no mundo real. Então, a internet é um reflexo do mundo real. Em grande parte dos países do mundo, a gente pode falar que quase 100% dos países do mundo é dado foco para os crimes, efetivamente, como você muito bem pontuou. E nesse Marco Civil é uma das primeiras, das únicas iniciativas que visa também resguardar os direitos do usuário, que seria o direito à privacidade, né, da informação, e com isso a gente tem alguns recursos, alguns mecanismos onde os provedores de acesso e os provedores de informação, de conteúdo, são obrigados a resguardar ou a guardar essas informações durante um determinado período de tempo. Salvo engano, parece que são 6 meses. O grande problema e a grande polêmica em cima disso é que, até então, esses provedores ou essas empresas, elas têm um registro simples de informação, que é basicamente utilizado para a tarifação dela, ou seja, para saber que o serviço está sendo prestado a você, qual o período de tempo que você usa, para saber se o seu link caiu, coisas operacionais, coisas de, entre aspas, de engenharia. A partir do momento em que ela tem esse poder, né, e esse ônus, né, que ela vai ter que armazenar
informações padronizadas, ela pode simplesmente abrir essa visão e começar a guardar mais informações do que ela deveria guardar inicialmente. Isso pode ser motivado por um interesse único e exclusivo dessa empresa, né? Então, hoje, se fizermos uma comparação com as operadoras de telefonia, nós temos poucas operadoras de telefonia, tanto para telefonia fixa quanto para móvel. Vamos botar 20, 50, que tem operadoras bem pequenas que trabalham em um nicho específico. Se você levar isso para empresas de telecomunicações e que trabalham diretamente com a internet, são milhões. E como policiar essa informação? Como é que o governo dá o poder para essa empresa ou até cobra dessa empresa que guarde a informação X e como é que ela vai impedir que grave informações pessoais suas, uma vez que ela já tem essa caixinha, ou esse programa, ou essa infraestrutura de armazenamento definida? Eu estava até brincando, conversando com o nosso amigo aqui do tempo antes, falei, eu como um ditador adoraria o Marco Civil. E também como um democrata, eu também adoraria o Marco Civil. Então, a gente entende que o Marco Civil é uma faca, que pode ser usada para partir o seu pão, mas também pode ser usada para matar alguém. Então, não ficou muito bem claro essas questões a partir do momento em que você define as ferramentas e não define como que a ferramenta deve efetivamente ser usada. E uma outra faceta dessa questão do armazenamento também é o uso comercial, muitas vezes sem consentimento. O Marco Civil tenta cercear essa utilização comercial sem uma autorização prévia, mas na prática essa informação está na mão das empresas e é muito difícil o controle, né? Eu brinco, falo assim com algumas pessoas, eu tenho uma péssima notícia para você, casado. O site de busca padrão no mundo, mais utilizado, ou a sua rede social, sabe mais da sua vida do que o seu marido ou que sua esposa. Então, ele sabe o que você compra, sabe o que você gosta, a sua opinião, se você trabalha, se você tem alguma afinidade por um partido ou por informações que vão contra um outro partido. A internet, né, vamos falar de uma forma, tentando trazer para uma coisa física a internet que é virtual. A internet é um grande cérebro que sabe muito da vida de cada um, né? E aí ela constrói as suas coincidências, e aí todo mundo fica assusta. Gente, mas como é que a internet sabe que eu estava procurando esse produto? Exatamente. E muitas das vezes salta aos olhos da pessoa. Ela entra em um site procurando uma geladeira. E, eu entrei em outro site, apareceu um monte de anúncio de geladeira. E de repente a geladeira me segue, né? Me segue. Como é que alguém está sabendo disso? Então, falar ou partir da premissa que uma lei no Brasil vai impedir que uma empresa nos Estados Unidos, ou que sites no mundo inteiro, ou que computadores do mundo inteiro, e até mesmo do Brasil, vão simplesmente desconsiderar essa informação, vamos rasgar dinheiro aqui, essa informação triada, é até ingenuidade, eu creio. Aquele caso da Dilma, né, do Brasil nos Estados Unidos, os nossos dados que foram lá vistos pelo presidente, enfim, isso não vai ser evitado, né? O Marco Civil ele não tem poder internacional, é só dentro do Brasil, né? O Marco Civil é no Brasil. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender. Desde que o mundo é mundo, desde as tribos, né, até antes Neandertal, homem de Neandertal, já tinha espionagem. Um cara de uma tribo saía e ia invadir a outra de madrugada para roubar uma lança. Isso é espionagem industrial, isso é quebra de patente, virtualmente falando, quebra de informação. Isso existe desde que o mundo é mundo e vai continuar existindo no papel, na internet, de todas as formas. O que as pessoas fazem é se resguardar quanto a isso, não expor as informações. Então é o seguinte, tem pessoas que falam assim, se eu pegar e bater uma foto da minha esposa num momento de intimidade, como é que eu faço para que não seja invadida? Eu falo, para começar, você não devia ter tirado a foto. Se você não quer que ela seja divulgada, você não faça prova, não gere prova contra você, né?
Então, tudo isso, essa questão de invasão, passa por uma questão bem anterior. Hoje, por exemplo, boa parte, se não a maior parte da tecnologia usada na área de telecomunicações, telefonia móvel, internet, está fora do país. Ou seja, são equipamentos importados. As operadoras de telefonia usam equipamentos de centrais telefônicas que em 90%, 90 e poucos por cento, é tecnologia de fora. Então, essa tecnologia de fora é uma caixa preta, ninguém sabe o que tem aqui dentro. Chega uma central telefônica, você coloca na operadora do Brasil e ninguém sabe se ali tem gravador, se a pessoa... Que porta está aberta, que não está aberta. Que porta está aberta, que porta não está aberta. Se você tentar bloquear, a pessoa fala, eu não dou manutenção mais nesse produto porque você tem que permitir que eu abra essa porta. Você vai tirar uma operadora do ar porque não quer abrir uma portinha, né? Opa, que isso, né? Nós fizemos um programa com o Vladimir Brito, que é até um agente da Polícia Federal, na época do Snowden, e ele trouxe um pouco para a gente, nossos telespectadores, essa dimensão, é de assustar. Na verdade, assim, a brincadeira é muito mais complexa, né? Porque ele disse, por exemplo, a questão dos códigos-fontes, né? Vários softwares que nós utilizamos no dia a dia são códigos fechados. E não tem como fazer uma vistoria. Ninguém sabe, por exemplo, se tudo que você digita no seu editor de texto não gera uma cópia em algum lugar. Isso é uma coisa. Mas eu não permito, eu não deixo, eu não faço. Então, ele até falou, segura a União Soviética, ou a antiga União Soviética, a Rússia, que até hoje utiliza em certas comunicações máquinas de escrever. Esse documento eu te falo que não está na rede. Esse que ele escreveu na máquina de escrever e não fotografou... Pode ser escaneado qualquer... Se ninguém escaneou e se fotografou, esse documento não está na rede. Agora, qualquer outro, ele falou, olha, garantir, tem todas as tecnologias para tentar evitar, mas fechar... Mas é muito bem lembrado, né? Tem a ver essa... E o Marco veio com... Né, trouxe, ele já estava sendo discutido, mas veio e eu me preocupo com essas leis assim aprovadas no sentido de, olha, é o momento ideal, estamos sendo espionados, é a defesa do nosso nacionalismo. Isso é meio complicado. Não sei se é mais ou menos por aí que você perguntou, né? Sim, claro. Mas trazendo para a gente, para os crimes mesmo, porque a questão de não tirar a foto eu acho difícil, né? Muita gente tira. Então não podemos contar muito com ela. Como que fica com o Marco Civil? Fica mais difícil para o criminoso, digamos assim? Bem, de novo... Disseminar essas fotos, enfim. A internet é o reflexo da vida, né? E boa parte das leis que nós já temos são aplicáveis também à internet. Você não precisa ter uma outra questão legal, gerar outras leis especificamente para a internet. Isso aí a gente pode envolver a questão de crime, pedofilia, espionagem industrial... A Lei Carolina Dickmann, que saiu recentemente. Exatamente. Primeira coisa... De um modo geral, todos os órgãos de investigação, eles têm um recurso financeiro limitado. A aquisição de produtos, de ferramentas de combate ao crime, ferramentas de inteligência, é complexa, né? E quando chega o recurso, aí tem a questão de tramitação e todo mundo está exposto a uma série de processos de contratação, então é complicado isso. Quando chega a ferramenta, você tem situações de não ter prova, não conseguir gerar prova, porque realmente é complicado. Eu não sei se vocês já viram, tinha muito em filmes americanos que tinha um criminoso, um hacker, acessando um banco ou fazendo alguma coisa, e o FBI metia o pé na porta, apontava o revólver para o cara no teclado e falava... FBI, tira a mão do teclado. Ou seja, não adiantavam as provas eletrônicas, né? Tem um caso clássico e muito antigo de um hacker da época que a gente está, do bebê, que a internet era bebê, que uma pessoa foi incriminada, foi levada a julgamento e um advogado chegou com aquele disquete grandão, né? Na época era disquete, e no meio do processo ele falou, eu tenho uma prova aqui que vai... acabar com a suspeita, né? Vai. Inocentar meu cliente. Meu cliente. Aí botou o disquete, leram no computador, arrumaram um computador na hora, que não era uma coisa tão comum, e estava escrito lá num editor de texto, meu cliente é inocente. Eu tenho um monte de coisa escrita no computador que o meu cliente é culpado, então é uma prova também escrita no computador falando que meu cliente é inocente. E acabou que foi inocentado, porque o próprio conteúdo eletrônico, se você não tiver um cuidado muito especial para garantir que ele não seja violado ou corrompido, isso daí a gente já tem, por exemplo, para
biometria, no cartão de ponto, que tem todo um processo junto ao Ministério do Trabalho para que essa informação não seja corrompida pelo funcionário, nem pela empresa, né? Tem uma questão. Uhum. Então, isso também tem que ser pensado. Então, não adianta só pegar e falar, vamos botar a internet e foi registrado o número IP, o computador de tal pessoa, que a pessoa pode falar assim, não, tudo bem, o computador é meu, mas foi uma conexão pirata que foi gerada a partir daqui e eu não tenho responsabilidade sobre ela. Né? Então tem muita coisa assim. Tem muita coisa, exatamente, que a gente vai precisar fazer um breve intervalo, não corremos no tempo aqui. Eu já mesmo falo, gente, está na hora do intervalo e está mesmo. Daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre o Marco Civil da Internet. Não sai daí. Você está no Palavra Cruzada e hoje nós discutimos o Marco Civil da Internet. Para isso nós recebemos o especialista em tecnologia, José Lúcio Balbi. Nós convidamos também os jornalistas, o professor de jornalismo da PUC Minas, o Jair Rangel. Nós convidamos também o Carlos D'Andrea, que é professor de comunicação da UFMG, e está conosco também o Anderson Rocha, do jornal O Tempo. Está conosco você aí de casa, espero que esteja conosco, e por isso tenho a pergunta, pelo menos estou aqui com o Afonso Henrique, que tem uma pergunta que poderia nortear conduzir um pouquinho essa nossa discussão. Ele é de Guaranésia, aqui em Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: como que é a institucionalização em outros países? Ou seja, deixa eu até recompor, que talvez eu pensei que você está perguntando uma coisa, você deve estar perguntando outra, mas como é que seria institucionalizado em outros países o Marco Civil da Internet no Brasil? Mas aí eu vou acrescentar na sua, o Afonso, como é que funciona isso fora daqui? Se já existe marco, se a legislação lá fora é mais avançada que a nossa? Então, via de regra, não. Para a internet são aplicadas as mesmas regras já existentes no país. Então, se você tem uma questão de compra de um produto que pela internet não chegou ou veio errado, então você tem a lei referente à proteção do consumidor. Então, você pega a lei física, né, para compra em loja e aplica ela na internet. Existem algumas poucas diferenças relativas aos prazos e aos compromissos, aos comprometimentos de entrega, e a transparência da loja. Mas, por exemplo, quanto ao acesso à informação, via de regra, salvo países como China, e que aí é uma coisa bem diferente, Cuba e outros países, a internet é relativamente livre. E para crimes, para coisas nesse sentido, são aplicadas as leis cabíveis ao mundo real. Né? Você deixou a gente preocupado aqui, ó. Na época da espionagem, nosso governo andou batendo um papo com o pessoal do BRICS aí, pediu ajuda para a China e para a Rússia, como é que eles resolviam esses problemas lá. Olha agora. Bom, eu tenho uma dúvida aqui com relação à neutralidade, que ela vai prever que os dados têm que ter um tratamento igual, né? Sim. Mas olha só, vê se encaixa nisso, pode ser a dúvida também do nosso telespectador. Eu contrato um pacote em que a internet é de 10 megas, mas na mensuração ela não chega a 10, chega a 5, chega a 4. Isso diz respeito à neutralidade também? Sim. O fato de eu prometer que eu vou entregar. E será que isso tudo, mesmo que nos leve a uma discussão a respeito da qualidade desses dados que são entregues, desses pacotes, será que isso não vai ficar letra morta no final? Porque as próprias empresas, né, que fazem isso, como não posso citar os nomes aqui, mas elas têm uma folga na lei que é de poder entregar um pouco menos. E aí? A gente fica neutralidade de um lado, mas há outras regulações que dizem que ela pode fazer isso. Como é que nós vamos ficar? Nós aqui no Brasil temos uma obsessão por leis para reafirmar leis, né? É o popular chover no molhado. Uma vez que você tem um serviço, e aí a gente pode falar qualquer coisa, ou produto, e esse serviço não é entregue efetivamente, você tem a lei de defesa do consumidor, ponto. Se esse produto ou serviço é na internet, é um papel, é um saco de arroz, pouco importa, né? Só que existem situações que os nossos órgãos
reguladores, né? Exato. As nossas empresas que seriam Deixam a brecha ali deixam brechas acontecerem. Então, por exemplo, eu não sei se todo mundo já viu um contrato de serviço de dados. Está claro lá, a empresa se compromete a entregar no mínimo 20% do que foi, Pois é, exatamente. do que foi contratado. Quando o Jair falou assim, porque um percentual menor, eu fiquei pensando muito otimista e muito bacana com as operadoras, porque é um negócio absurdo. Ele chega, você assina dizendo, estou pagando por 100, mas nós fechamos um contrato, eu posso te entregar 20. Um dia desse era 10, e a legislação permitia, foi 10. Tanto é que tem operadoras que fazem marketing em cima do fato de entregar aquilo que ela é obrigada a entregar. Engraçado, né, gente? Olha, ele está fazendo, como se a gente dissesse, olha, aqui a gente faz programa de televisão. Uma coisa engraçada, de novo falando, é que as pessoas esquecem que a internet é o mundo real. Se alguém vai ao supermercado e compra um saco de arroz, é o exemplo que eu sempre dou, de 5 quilos, e chega em casa, vamos colocar que está no mesmo peso, e fala assim, nessa compra só veio 1,2 kg. Você engole isso ou você volta para reclamar? Chama o Inmetro lá. Vamos colocar o Inmetro na internet também. Então, o que a gente compra em telecomunicações é um pacote de 5 quilos que pode vir de 500 gramas a 5 quilos. Mas isso trará repercussões eficazes para o cumprimento dessa disposição da neutralidade? Se a lei de defesa do consumidor funcionasse, não precisaria de uma cláusula dessa no Marco Civil. Mas o Marco chove no molhado nisso? Chove no molhado. Mas ele estabelece que parou essa palhaçada de 500 gramas a 5 quilos. Agora é 5 quilos a 5 quilos. Sim, okay. Ele diz isso. Já fica um pouco mais otimista, né? Vamos ver se pega. Mas a grande questão da neutralidade da rede diz respeito a uma isonomia na distribuição de conteúdo. Sim. Né? O que o Marco Civil tenta garantir é que um site como o YouTube, né, não poderia chegar mais rápido ou de uma qualidade melhor numa prestação de serviço do que um concorrente dele que também transmite vídeo. Isso garantiria uma isonomia nessa prestação de serviço, independente da sua velocidade ser 100 megas ou 10 megas, ou dela estar chegando 100% ou 50%. Como é que você vê isso? Foi uma batalha política e econômica das mais intensas, né? E o Brasil é um dos poucos países hoje a garantir isso, que é um princípio fundador da internet, que é a ideia da neutralidade, né? Existem 2 pontos no que você falou. O primeiro ponto é o seguinte: se você tem um pacote de 10 mega e eu tenho um pacote de 1 mega, é tecnicamente lógico que você vai ter acesso à informação mais rápida. Perfeito. De uma forma mais rápida, mais ágil do que eu. Isso daí está inerente ao produto vendido, que é a velocidade. O que diz respeito efetivamente a esse ponto é a diferença, a discriminação de serviços dentro da rede. Perfeito. Por exemplo, se você quiser usar a internet só para acessar site, eu vou te dar um pacote e vou te cobrar 100. Mas se você usar um produto ou um programa de mensageria ou de vídeo ou de filme, eu me julgo no direito de sobretaxar um produto que você já comprou em cima da natureza desse produto. Ou seja, a estrada está aqui, mas se você passar com um carro bonito, eu vou te cobrar mais caro porque eu acho que você tem que pagar mais caro. E não, a estrada é a mesma para todo mundo. Uma pessoa que contrata a internet, ele contrata o meio para trafegar os dados e não a informação. Né? Isso, a informação, se é vídeo, se é áudio, isso aí é uma contratação direta com o provedor do conteúdo, não com o provedor do meio de acesso. Né? Então, isso também foi motivado por uma questão a gente pode falar que as operadoras cochilaram muito no que diz respeito à tecnologia. Basicamente, essa foi uma movimentação motivada pelas operadoras. O que acontece? As operadoras, durante um bom tempo, viveram vendendo serviços que há 20, 40 anos eram serviços de ponta. A operadora praticamente vende voz, de telefonia móvel principalmente,
Vende voz e aí tem um que a gente chama de serviço de valor agregado, que é o SMS. Já teve o período que ela vendia ringtone, que era um trechinho de 20 segundos de música que a pessoa pagava uma fortuna por aquilo. Tinha um papel de parede que tinha um gatinho, tinha um filminho que o gato miava, então coisas nesse sentido. Que são produtos, do ponto de vista de tecnologia e de aderência ao usuário, ficaram esclerosados tecnicamente. O que aconteceu? O mundo evoluiu, claro, evoluiu. A velocidade de criatividade, de desenvolvimento das empresas, principalmente no exterior, é enorme. Você tem muita gente boa pensando, você tem faculdade formando pessoas criativas, as pessoas estão pensando no mercado e não em passar um concurso, né? Lá eles são criados para serem empreendedores. Aqui a gente é criado para arrumar um emprego e viver de salário. Então, toda essa motivação fez com que muitas dos softwares fossem desenvolvidos lá fora. E o Brasil, e a gente pode falar que muitas das operadoras no mundo ficaram... como diria aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Ficaram com o queijinho estragando nas mãos, sem ver que o mundo estava mudando. Hoje em dia, você vê situações em que pessoas, eu estou falando que eu posso fazer isso. Como eu estou sempre em um ambiente que tem uma cobertura sem fio, cobertura wireless, eu posso conviver tranquilamente sem uma operadora de telefonia móvel, para comunicação com amigos, com pessoas. Por quê? Porque eu estou na rede móvel, eu uso um programa de mensageria, escrevo a mensagem, aperto o botão, vai pela internet, completamente por fora dessa operadora, e eu vivo muito bem assim. Mesmo o crescimento de VoIP agora já te permite fazer isso por voz de uma forma natural, né? Quer dizer, nós já utilizamos isso em escala menor ou menor em algum momento, a gente faz essa comunicação praticamente. É bem provável que o convite para vocês virem ao programa tenha sido feito por rede social, por cenários de internet, sem necessidade da ligação. Esse cochilo, vamos dizer, das operadoras, agora não corre risco deles quererem acordar e de mau humor e vir para cima da gente? Eles não querem largar aproveitando, complementando, sim. Pode ficar mais cara a internet, né, com o Marco Civil? Olha, nossa internet já é uma fortuna, né? Mais caro pode ficar se não tivesse essa cláusula efetivamente no Marco Civil. Eu acho que ela é extremamente importante, mesmo chovendo no molhado. Porque as operadoras, elas poderiam, por exemplo, se você estiver usando uma conversação de vídeo, te tarifar muito mais caro, independente do seu pacote de dados. Então, mesmo que você tenha um pacote ilimitado, que para mim ilimitado é uma coisa... o universo é ilimitado. Como é que alguém oferece alguma coisa ilimitada ou irrestrita ou qualquer coisa assim? Então não existe isso. Fácil, você consegue causar um constrangimento sobre essa limitação. Será que é ilimitado? Peraí. Processa, vê se passa na sua banda essa minha carreta de dados aqui. Não passa, né? E todas as operadoras acabam tendo, de uma forma de comercial ou outra, gerando pacotes assim, mas não é possível, ninguém consegue consumir. Você tem... você pode comer o que você quiser. Peraí, o que você quiser, mas ela também já sabe o quanto você quer. Você não vai chegar num lugar e comer 20 quilos de comida. Né? Vai almoçar 20 quilos. É impossível. Né? Então, esse cochilo das operadoras, como a gente estava falando, para largar o queijo hoje, né, esse queijo mesmo que seja estragado, né, ela vai brigar muito por esse queijo, né? Vai ser difícil largar. Mas uma cláusula que efetivamente dê um ganho é garantir que o consumidor, uma vez contratado o caminho, o pacote dele de 100 mega, que for, ele vai poder trafegar o que bem entender dentro dessa limitação de 100 mega, porque ele está contratando o meio e não o conteúdo. É o princípio da neutralidade, né? É o princípio da neutralidade. Então, até para a gente ficar claro, até emendando aqui, o Carlos trouxe a discussão, agora o Anderson acrescentando, essa neutralidade está para o telespectador entender. Eu vou até usar nomes porque a gente permite isso. Se eu uso para ver um vídeo do YouTube, se eu uso o meu smartphone para poder acessar o site do Palavra Cruzada no Facebook, a página do Palavra Cruzada, ou mesmo para comunicar por WhatsApp ou por Viber, que seria o serviço por VoIP, eu vou ligar, vou abandonar meu telefone fixo e vou usar só agora Viber e Skype, por exemplo, até para colocar
Que já está concorrentes. acontecendo. Que é o que está acontecendo. Eles não vão poder nos taxar por isso. Exatamente. Ou seja, você não vai utilizar mais o meu telefone, então eu vou te cobrar mais caro. Isso não vai poder acontecer. Não, porque você já está comprando um serviço de transmissão de dados. Então, isso é O que você trafega lá dentro se é conteúdo útil, inútil, vídeo, texto, isso aí é problema seu. Não é da conta da operadora. Se você vai passar com... Se eu assisto filmes, por exemplo, e aí começo, que também é possível e envolve outro segmento importante, né? A gente tem o crescimento do serviço aí de streaming de vídeo, que coloca algumas operadoras, e nos Estados Unidos essa discussão está pegando fogo, porque as operadoras estão preocupadas, porque as pessoas estão simplesmente desligando as operadoras a cabo. Fala, não preciso de TV a cabo para assistir o Palavra Cruzada, eu entro no site redeminas.tv e assisto. Obrigado, valeu, não pago mais. Eu posso assistir meus filmes nem outras... Isso como é que é? A gente fica de olho no texto. O que eles tentaram colocar aí para impedir isso? Ou não tentaram? Bem, de novo, as pessoas... Isso já aconteceu. Vocês lembram de provedor de acesso à internet? Que tinha um mini modem, você acessava com o modem. Fala baixo, eu lembro até do barulhinho. Sem querer falar que quem tinha uma linha telefônica era rico, né? Grande parte dos nossos telespectadores fala assim, que barulhinho que vocês estão falando. Mas joga na internet que vocês vão descobrir como é que era a internet há 20 anos. Que era o gato miando lá dentro. Então, o que acontecia? A internet era muito lenta e o recurso, né, a informação, a gente chama de provedor hoje de conteúdo, era meio que agregado ao provedor de acesso, né? Então, a gente tinha o provedor de acesso à internet que estava vinculado a um jornal ou algum provedor de conteúdo. E, em um dado momento, segregou, rachou isso. Você quer contratar acesso à internet é uma coisa, se você quiser prover conteúdo é outra completamente diferente. E esse conteúdo pode ser vídeo, pode ser... né? Tivemos até empresas de locadoras de vídeo que quebraram porque não ficaram atentas para isso. Todo mundo indo para a internet para alugar os vídeos pela internet. Algumas operadoras ainda achavam que era a coisa mais inteligente do mundo alugar DVD, né? E o mundo indo para o outro lado. Mais uma vez, coisas que muito parte dos nossos telespectadores falam, como assim? Loja? Eu tinha que ir em algum lugar para pegar um DVD? Mas até falando sobre essa questão do avanço tecnológico, eu lendo o texto do Marco Civil, eu não vejo nada ali que seja contra nós, assim, exatamente. Eu acho que há muito avanço, há uma reafirmação da liberdade e tal. Mas eu, como usuário, eu entendo que o problema está um pouco maior. É a qualidade da coisa. Eu tenho liberdade para transitar, para fazer os meus posts e tudo, mas comparando com outros países, talvez a gente esteja regulando a velocidade da carroça, né? Esta questão, eu acho que ela deveria ser enfrentada, até porque nós estamos falando aqui das operadoras, mas elas dependem de base física, né? De cabeamento e tudo mais. Você considera que nós estamos preparados para esse avanço que o Marco Civil coloca? Porque o trânsito de dados está aumentando a cada dia que passa, né? Bem, na realidade a gente não vive em um país, a gente pode falar que vive em um continente. Sim. Né? Belo Horizonte, Minas Gerais é maior do que muitos e muitos países da Europa, né? Então, isso já traz desafios enormes de infraestrutura, né? O que acontece é que a gente chama de rolagem de tecnologia. Você imagina que você tem uma pirâmide, e essa pirâmide, no topo da pirâmide, você tem São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde a tecnologia de ponta, ou supostamente de ponta, ela é colocada. E com o passar dos anos, essa tecnologia vai sendo rolada para o fim da pirâmide, que são os rincões do Brasil, né? E, efetivamente, você querer que um 4G funcione nos rincões do país em 1 ano, 2 anos, 3 anos, em BH isso é mesmo. Utópico. Aqui mesmo. Isso sim. Aqui em BH. Mas se você pegar e ter um produto, aí não tem nada a ver, é aquela questão, o país está aqui, o mercado está aqui, você é fornecedor, você quis vir para cá, meu amigo, então você sabia que o tamanho do país, se você tem uma abrangência nacional, você quer vender no país inteiro, você tem que arrumar competência para cobrir Belo Horizonte e para cobrir o rincão do país, os rincões do país. Então, você comprou essa briga, não foi imposta a você esse eu acho isso tão sério quanto
a termos um marco civil organizado, bacana como esse. Entendeu? Outra situação a gente falou do 4G, a gente pode até Deixa eu aproveitar dessa outra situação para a gente fazer um intervalo. Sim. Nós vamos ter que dar aquela paradinha, o tempo da gente aqui vai tomar uma água e você pegar, aproveitar e fazer uso do 4G, do 3G, ou como a maioria dos momentos a gente usa o 2G mesmo, né? Para fazer sua participação e mandar para cá, daqui a pouquinho a gente volta. Como sempre, a gente combina aqui, vocês nos pegam no meio da nossa discussão, mas nós vamos compartilhar essa discussão para você. Nós estamos falando sobre o Marco Civil da Internet, um assunto muito polêmico, e para isso nós recebemos um especialista em tecnologia, e por isso, né, José Lúcio, a gente foi interrompido aqui nas nossas discussões. Nós estamos falando de serviços. O professor Jair Rongel estava fazendo uma pergunta sobre o que tem tudo a ver com nós, consumidores, porque a gente está querendo saber o seguinte: a gente vai ter o que é combinado, o que é o trato, que parece que é tão óbvio. E o senhor falava justamente no último bloco sobre uma situação, explicou como é que vai funcionar, e nós tínhamos um outro caminho para seguir, ainda falando sobre qualidade do serviço. Eu vou aproveitar e acrescentar a pergunta do nosso diretor aqui, o Wander Jorge, que ele quer saber o seguinte: ele tem um determinado pacto, assinou um contrato lá com a operadora dele, que prevê uma franquia de 2 gigas, 200 megas, seja lá qual for. Hoje, o que acontece se você consumir sua banda toda, a sua franquia, a operadora diminui a sua velocidade, se é que isso é possível, né? E continua te oferecendo o serviço. Segundo o Marco, isso não seria possível. Se diminuir a velocidade, não. Ela pode cancelar, simplesmente dizer, então, um abraço, ou pague mais, ou fique sem o serviço? Bem, vamos trazer para o mundo real. Se você contrata um serviço qualquer, né? E acabou, combustível, você contratou um produto que chama tanque de combustível, chegou no posto de gasolina e botou o combustível lá. Seu carro vai andando e uma hora vai acabar. O que o posto de gasolina faz? Nada, acabou a gasolina. Ninguém está empurrando seu carro, nenhum frentista vai junto para empurrar seu carro. O que a operadora tentou fazer prover ou não te deixar, entre aspas, na mão. Foi uma coisa até bacana, nobre. O problema é que você não sabe efetivamente que o seu tanque de combustível está acabando na internet. Esse é o grande problema. É como se você chegasse num táxi e falasse: eu quero andar, eu tenho R$100 para chegar a um bairro tal. E o taxista começasse a andar com você não tivesse o taxímetro, e em um determinado momento ele falasse assim... parava o carro. Acabou. Ou, nesse exemplo, falando, agora eu vou só de primeira. Entendi. Então, ou agora você sai e dá uma empurradinha. Dá uma empurradinha com o táxi. Então, a clareza na contratação, a clareza na prestação de serviço é que deveria ser defendida, que é o que o Marco Civil colocou e de uma forma muito correta. Então, não é que impede a pessoa, efetivamente, de ter ou de contratar mais, mas é deixar claro para ela que efetivamente ela comprou os 200 mega ou o que for e acabou. Mas também faltou colocar aí que a pessoa tem direito ao contador de combustível, ele tem direito a ver o taxímetro dele para saber se está em 50%, está em 90%, se vai acabar, até para ele comprar mais. Então, quando a operadora pega uma velocidade, você até comentou, não tão boa assim, mas vamos colocar que seja a velocidade contratada, e tem uma redução de serviço, o consumidor pode até ficar irritado, porque acha que a velocidade de uma hora para outra, o serviço dele piorou, e na realidade não, acabou. Então, eu acho útil até para a própria operadora isso, porque ela não vai ser confundida, o serviço prestado não vai ficar confuso entre o lento que eu estou te dando de presente, né, que é reduzir a velocidade, e o serviço efetivamente contratado. Essas discussões de tecnologia, me ocorreu durante a sua explicação que algumas vezes a gente precisa ser pedagógico. Eu tenho 2 professores aqui, então o programa fica mais pedagógico ainda. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador exatamente isso que você acabou de dizer rapidamente, mas que precisa de uma explicação. Nós temos velocidade de conexão, que também é medida, os indicadores são muito parecidos, você pode conectar em 4G, 3G ou 2G, que é o... acho que se tiver 1G só também poder marchar em algum lugar. E você tem quantidade de tráfego de dados. Tudo que a gente usa na internet, a gente acha que isso aí não é
é de graça, não funciona. Tudo tem toda a nossa troca de informação consome um pouquinho desse dado. Tem como a gente tentar explicar isso para o telespectador, como é que funciona? Essa velocidade que entrega na nossa casa e aquilo que a gente consome? Tá, vamos lá. Vamos fazer uma analogia para automóvel, que a gente estava brincando, que faz parte do mundo real, né? Ótimo. Então, vamos lá. Você tem a velocidade na internet é como se fosse a velocidade do seu carro. Ou vamos colocar que seja a estrada pavimentada e a estrada cheia de buraco de terra. Então, se você quer uma velocidade maior, você tem o seu equipamento, que é o seu carro, e ele vai trafegar numa velocidade maior se a estrada for pavimentada. É uma velocidade 4G, ou seja, a estrada pavimentada. Okay. E a 3G é uma estrada um pouquinho esburacada, tá? E a 2G... as nossas rodovias federais, por exemplo. Estamos aí. Bem, então, esse diz respeito à velocidade. E o seu aparelho é o carro. Agora, a quantidade de informação trafegada é a quantidade de gasolina que tem no seu carro. Então, se você estiver numa rodovia pavimentada fazendo 110 km por hora, é claro que você vai andar mais quilômetros e vai gastar o seu pacote, que é o tanque de combustível, mais rápido. Né? Então, mas você vai mais andar rápido, maior consumo também. maior consumo. Mas, claro, você vai andar mais, você vai ver muito mais vídeo, muito mais conteúdo. Mas o tanque está limitado. Agora, se você pegar esse pacote 4G e for para uma estrada, a operadora, em vez de te entregar pavimentada e te entregar a estrada esburacada, você vai ter o tanque cheio, você pode, teoricamente, andar a mesma distância, só que você vai ter que andar de primeira. A internet cai toda hora. A internet cai toda hora. Toda hora um buraco. Você vai tentar acessar o vídeo e não vai funcionar. Então, funciona de forma análoga a um veículo na estrada pavimentada. Aí você vai ficar feliz, seu tanque cheio, não tem jeito de você gastar, porque não vai em lugar nenhum. Você vai todo mês ficar com gasolina no tanque, ou seja, com pacote a ser consumido. É o que a no gente seu perguntou plano. sobre a pergunta do Wander, a questão da franquia. Seria esse tanque. Sim. Acho que ficou bem explicado esse aspecto. Vamos continuar? A pergunta do Márcio Nascimento aqui pelo Facebook é rapidinha, dá para responder rápido. Gostaria de saber como que o Marco Civil trata os programas P2P. Tem alguma diferença? Aí eu vou te pedir para explicar de uma vez o que é o P2P. Peer-to-peer tem a ver com troca de informações, para traduzir, pessoa a pessoa. Tem vários exemplos, isso daí pode ser desde troca de mensagem, você falou no WhatsApp e ferramentas onde eu mando uma informação para você, e tem também um ponto polêmico que serve para pirataria, onde eu tenho um conteúdo, um vídeo pirata, que eu peguei um DVD e copiei para o meu computador, e eu distribuo isso para outras pessoas, ou para qualquer pessoa. Os Estados Unidos têm uma dificuldade enorme nesse tipo de conteúdo, em cercar esse tipo de conteúdo, porque é informação. E cercar informação é complicado, porque você pode impedir que essa informação hoje esteja em um servidor, mas não consegue impedir que esteja no seu computador, ou no computador dele, ou no computador dele. E dificuldade de permitir que eu abra meu computador, né? Que é o grande problema também, é porque o computador fica aberto. Né? E aí são aplicadas as leis, de novo, do mundo real de direitos autorais. Então, o Marco não trata isso especificamente. Não trata especificamente. Inclusive, dá abertura e liberdade para a troca de qualquer conteúdo, inclusive legalmente resguardado com direitos autorais. Mas o fato de que, a partir do marco, as empresas vão ter que guardar, as operadoras vão ter que guardar por 6 meses, né, os dados dos usuários, isso não pode haver uma ligação? A operadora vai à justiça para pedir o meu dado para provar que eu baixei um filme e me prendeu, enfim... Você não produziu essa relação. Você acabou de produzir uma grande prova prova de crime. Me parece que, por exemplo, a Alemanha tem regras severas quanto em relação a essa questão da pirataria, né? Acho que é a Alemanha que tem uma legislação muito... Se você baixa um filme e, porventura, esse filme está com você, você pode ser submetido a processo legal. Direitos autorais. Basicamente isso, né? Então, e a pergunta é ótima. Do jeito que está indo agora, eu acabei de produzir uma prova. Bem, o conteúdo... Aliás, é importante dizer que dados serão salvos durante 6 meses. É o meu nome, é o que eu acessei, o que é que fica salvo durante esse período? Esse é o problema. Originalmente foi proposto que sejam dados que não identifiquem o usuário. Porque se você identifica... Exatamente, só o IP.
Se você identifica a pessoa, você sabe quem ela é, sabe que ela está acessando o site A, B, C, está fazendo uma compra, então você tem acesso à vida dela, é uma invasão de privacidade. Por outro lado, se for uma pessoa que está praticando um crime de pedofilia, ele também vai ficar sem identificação. Sim. E se você dá a possibilidade para que um provedor de acesso ou de conteúdo registre informações sobre você, e você não tem ferramentas para policiar ou ferramentas para auditar essas empresas, porque são é uma quantidade muito grande de empresas que provêm conteúdos na internet, e não tem um padrão, essa empresa pode começar a guardar muito mais informação do que efetivamente deveria guardar. E aí sim você está dando uma premissa para que ela guarde informação, inclusive que não deveria. Sim. Esse histórico, até para a gente resumir assim, hoje, o histórico nosso de navegação, ele fica disponível a não ser, vamos dizer, os meios legais. Estou falando disso, nenhuma invasão, nenhum programa ilícito. Ele fica disponível para alguém olhar? Exatamente. A minha operadora consegue saber exatamente o que eu acessei aqui? A sua operadora, como o tráfego de informação é muito alto, ela não é interessante para ela porque o custo é extremamente elevado. Mas existem informações que há muito tempo já são guardadas e que poucas pessoas já se dão conta. Por exemplo, eu fazendo uma ligação telefônica para você há 10 anos. É claro que a informação do meu número ligando para o seu é guardada em algum lugar. A prova disso é que chega a conta de telefone, né? Se eu estou na operadora A e você está na operadora B, a operadora B tem uma fatia desse valor da ligação porque está usando a rede dela também. Nada mais justo do que ela pegue um filãozinho, né, dê uma mordidinha nesse valor. E também, uma coisa que muita gente já passou, posso falar que quase todo mundo já passou por isso, é ter essa operadora, a sua operadora, guardando um ranking de quem liga mais para ela como clientes a serem conquistados. Então ela liga para mim, falando assim, Zé Lúcio, tudo bem? Você liga muito para tal pessoa, você não quer, eu tenho um pacote todo especial para você, por aí vai. O que é isso? Ela está usando de informações comerciais que trafegam de informações de engenharia técnica, informações privadas, para fins comerciais. Todo mundo viu isso, mas ninguém viu nada de errado até agora nisso. Agora, se você acessa um site de comércio eletrônico e hoje você compra geladeira, mês que vem você começa a comprar, sei lá, daqui a um ano você compra fralda, cerveja, eles falam assim, tem bebê em casa, ele está tomando cerveja em casa e comprando fralda, e aí vamos botar um monte de produto para bebê e para quem fica em casa. Vamos vender até a mãe para ele. Vamos vender produtos para casa. Então é feito um trabalho de pesquisa, chama-se até Big Data, em cima disso. Isso dá até um programa, né? Gente, por falar em programa, o nosso de hoje acabou aqui. Já me avisaram que a gente encerrou, não deu tempo a gente falando um monte de coisa. Mas eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer pelo menos os pontos mais importantes sobre esse assunto. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, aproveitar e compartilhar que esse vídeo vai estar disponível aí por meio da internet para que você possa compartilhar com todo mundo. Muito obrigado, uma boa noite para você, até o próximo Palavra Cruzada. Boa noite para vocês.